Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, ó Deus, a vossa mão e saciai de bens tudo o que vive. Derramai o vosso Espírito Santo. Fazei brotar rios de água viva na igreja, perseverantes com Maria na oração, para que todos os que vos buscam possam saciar-se em vós e assim encontrar o sentido da vida, da verdade e da justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos o último trecho da belíssima oração sacerdotal, como é assim chamada, a oração sacerdotal de Jesus, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho de São João, os versículos 20 a 26. E nós temos refletido, não é, que esta oração de intercessão de Jesus, não é, justamente pelos seus discípulos, né? Até agora nós vemos como Jesus se dirige ao Pai, né, pedindo, né, por seus discípulos, sobretudo a unidade, a comunhão entre os discípulos e dos discípulos com Jesus e, através de Jesus, a união também, a comunhão de vida com o Pai. Só que neste trecho de hoje, nós vamos encontrar um elemento diferente, né, que até então não tinha aparecido, que vem justamente do versículo 20, né, quando Jesus, na sua oração, vai dizer: eu não te rogo somente por eles. Nós tínhamos acabado de dizer que a oração de Jesus, essa oração de intercessão, a oração sacerdotal, tem como pedido fundamental pelos discípulos, né? Por aqueles que estão ali reunidos com Jesus na última ceia. Mas agora, esse elemento novo: não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Então aqui nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Claro que é um dom de Deus a fé cristã, que é um dom de Deus gratuito, não por nossos merecimentos, a salvação, a comunhão com Ele. Mas aqui Jesus, como dizíamos, nos coloca diante de uma grande responsabilidade. É o realismo de Jesus. Ele reza por aqueles que vão acreditar nele por causa da palavra dos discípulos. E claro que quando nós ouvimos esse termo palavra na Escritura, e sem dúvida a palavra por excelência, que é o próprio Jesus, nós não podemos simplesmente pensar de uma expressão oral ou escrita, mas a palavra é um acontecimento. Então a palavra é a própria vida que se manifesta e que se torna objeto de testemunho. Então é muito claro, né, isso que Jesus nos diz. O mundo acreditará em Jesus, acreditará no seu Evangelho, se de fato vir os sinais concretos disso. Então como é que o mundo vai acreditar no amor? Vendo pessoas amando. E por isso não basta só fazer discursos sobre amor, fazer discursos sobre a justiça, fazer discursos sobre o perdão, não é, que são os elementos básicos e fundamentais, essenciais do anúncio do Evangelho, discursos sobre a fraternidade. Então, essa palavra que Jesus diz, né, rezo por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Claro que Jesus está dizendo por causa do testemunho que eles vão dar. Então, se nos falta, de fato, o testemunho, se a nossa vida não é a grande indicação, né, de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Ele fez, então como é que o mundo vai acreditar? Então, para nós, de fato, é o grande desafio. Nós estamos diante de um grande desafio que Jesus nos coloca
com esta oração que ele faz ao Pai e faz por nós, nós também acreditamos em Jesus, aderimos à fé em Jesus, porque nós recebemos esse testemunho daqueles que vieram antes. Então, se em 2000 anos existe a fé cristã, claro que é um dom de Deus, mas também deve ser acolhida e deve ser cultivada. E, portanto, se existe essa fé cristã, é porque, mesmo com as misérias, mesmo com os pecados, né, dos próprios cristãos, essa intercessão de Jesus tem produzido frutos. Claro que pode ser sempre melhor, não vamos nem nos envaidecer, nem muito menos nos iludir, que já damos o testemunho, já somos coerentes, de forma nenhuma, né? Isso é uma presunção muito perigosa. Mas nós não podemos esquecer dessa palavra de Jesus, nessa sua oração. É um pedido de Jesus. E o que nos chama a atenção é que Jesus já coloca assim como um dado certo. Vão acreditar por causa da palavra deles, ou seja, por causa da vida deles, por causa do testemunho deles. Então, para o nosso momento, para o mundo, né, e a sociedade que nós vivemos hoje, onde há uma rejeição, né, uma perseguição, uma hostilidade muito grande em muitos setores em relação aos cristãos, então esse pedido de Jesus deve ser renovado cada vez mais, para que nós não desanimemos. Porque, seguindo, né, esta lógica da oração de Jesus, do pedido de Jesus, então a fé se vai propagar à medida que, de fato, o testemunho for convincente. Não as palavras simplesmente, né? E como a gente acabou de dizer, palavra aqui não é só algo escrito ou algo pronunciado, mas a palavra, e aí a palavra de Deus, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se a palavra por excelência, né, é Jesus, é o verbo encarnado, então não pode ser simplesmente uma palavra no registro material de um livro ou mesmo numa proclamação oral. Isso são complementares. Mas a palavra por excelência é o próprio Jesus. E nós nos unimos a Jesus e, portanto, também essa palavra se encarna em nós. E dali está o peso justamente da evangelização, o peso da ação pastoral, o peso da missão da igreja, isto é, mostrar, evidenciar, testemunhar essa unidade, essa união, essa comunhão de vida com o próprio Senhor. E por isso que Jesus continua e por várias vezes, né, repete nesse seu pedido para que todos sejam um. Todos sejam um, como eu e o Pai somos um. E essa comunhão de vida que garante esta unidade não é uma uniformidade, né? Dizer eu e o Pai somos um não é dizer que são a mesma coisa. Tanto que até quando nós falamos do dogma da Santíssima Trindade, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai nem o Filho, mas estão numa unidade, estão numa comunhão. E, portanto, o Espírito de Deus vem nos dar sempre mais essa lucidez, né, de que nós temos a nossa identidade, mas a nossa identidade, ela exige de nós relacionamento. Isto, ela provoca em nós uma saída. É justamente isso o mistério da Trindade, da revelação da Trindade. Isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa comunhão perfeita, nessa união perfeita, mas não fechados, né? Encerrados em si mesmo. Por isso que o Pai envia o seu Filho, né? O Filho sai do seio do Pai
passa pela humanidade e conduz a humanidade para o seio do Pai. Né? Não é que ele vem, passa por aqui, dá um tchau e volta para se encerrar, né, no seio do Pai, de forma nenhuma. Por isso que ele diz, para que eu neles, né, esteja. Então esse o grande pedido de Jesus, né? Para que os discípulos se mantenham na comunhão com Ele, se mantenham na vida com Ele. Então, para nós cristãos, nós não podemos pensar que a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo seja algo para alguns. Não, é aquilo que vai de fato dar a nossa identidade e será o grande testemunho para o mundo. Porque na comunhão com o Filho, continuamos a sua missão no mundo. Na comunhão com o Pai, nós vamos permanecendo na experiência do amor. É por isso que Jesus diz que ele revelou o nome do Pai, ou seja, a pessoa do Pai, e aí vai se tornar ainda mais conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Então, permanecer na comunhão com o Pai é justamente prolongar, né, essa experiência de ser amado. E permanecer na comunhão com o Espírito é não perder a lucidez de que nós temos uma missão no mundo. Então, que de fato esse tempo de preparação para a festa de Pentecostes abra nossa mente, abra o nosso coração, não nos coloque numa expectativa de que estamos para terminar, né? Vamos no dia de Pentecostes encerrar o tempo pascal. Claro, pedagogicamente, né, o tempo pascal se encerra na festa de Pentecostes. Porém, o mistério pascal, ele continua sendo o centro da nossa vida, continua sendo o fundamento da nossa esperança, continua sendo o sustentáculo da nossa missão. E, portanto, não vamos encerrar, né? Nós vamos concluir o tempo pascal, como eu dizia, na liturgia muito pedagógica, muito didática, mas o mistério pascal, ele deve estar sempre no centro da nossa vida, não apenas litúrgica, da nossa vida de fé, da nossa missão, isso é da vida da igreja. Então, que o Senhor nos ajude, né, a termos essa clareza, essa lucidez da nossa missão, porque recebemos o grande dom do Espírito Santo. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser. E peçamos também que Nossa Senhora, né, que está tão presente na vida da igreja e ali acompanhando os seus discípulos, possa também interceder por todos nós e nos dar a graça de vivermos bem esse Pentecostes, né? O Pentecostes que tem que ser perene na nossa vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.